Na verdade, o Brasil é um país de muita oportunidade porque a gente tem muito problema, a gente tem um ambiente mega complexo para se empreender, então pouca gente empreende, e uma população extremamente analfabeta em termos financeiros. Então, muito problema com barreira. Quem consegue vencer essa barreira, esse cara ele tem uma grande chance de crescer bastante. E nós adoramos um oligopólio aqui no Brasil, né? São pequenas empresas que ficam, aliás, pequenos grupos de empresas que ficam gigantescos. Então, como melhorar a parte de educação? Esse acho que tem que ser a discussão no final das contas. Que é um ponto não que eu toco celebrando muito. Paulo Freire, né, no Google. 100 anos, então não... isso. E aí você vai falar disso, e aí você é rechaçado. Só que assim, você lê a obra do Paulo Freire, que ele basicamente ele traz para a educação e para o ensino da língua portuguesa de alfabetização, que era o que ele fazia. Ele traz para isso a guerra de classes. Então, tudo vira sobre oprimido e opressor. E daí, quando você critica o Paulo Freire, fala assim, é porque o sonho de todo opressor, de todo oprimido, é se tornar o opressor. Então, sempre fica sempre assim. É sempre uma briga. E, na verdade, uma ninguém... discussão rasa, né? Totalmente. Até porque eu sempre falo isso, né, nas minhas redes, que a educação é muito importante, e principalmente tirar um pouco desse estigma de que o empreendedor, a pessoa que está começando numa empresa... Ela passou a vida toda se organizando para isso, trabalhando às vezes CLT ou PJ, etc. E ela se organizou, guardou dinheiro, fez alguns sacrifícios. Não é fácil empreender no Brasil com todos esses problemas que nós já citamos. E aí ele vai e começa uma empresa, num negócio que ele acha legal e tal. Daí ele contrata 2 pessoas. A partir do momento que ele contratou aquela pessoa, ele se tornou opressor. Ele se tornou uma pessoa ruim. Então, tem pessoas ruins em todas as categorias. Então, Óbvio. Tem tanto de um lado quanto do outro. Só que, com essa guerra de classes, ficou aquela coisa assim... Hoje falam rico como um xingamento. Uma coisa como... Pejorativo. Outro dia uma feminista me falou assim... porque você tá falando isso porque você é rica, não sei o que lá. Pô, eu tenho 18 anos de mercado financeiro, trabalho desde os 15. Que ainda bem que eu sou rica mesmo. Porque eu trabalhei pra cacete, trabalho muito até hoje... Horas do meu dia, não paro de trabalhar nem em férias. Então, assim, essa coisa, e eu gosto muito até da abordagem do Bruno, porque ele fala muito de números e de riqueza, como me tornei rico, como cheguei no meu primeiro milhão, e daí o segundo milhão, porque falar dessas coisas vai quebrando, na minha opinião, esse estigma e essa crença limitante das pessoas em relação à riqueza. Agora, essa riqueza que essa feminista falou, e aí agora eu vou trazer um lado positivo, então, do Brasil, para a gente não achar que não tem mais jeito. Eu acho que a solução... O clima é bom, né? Não. Eu acho que a solução do Brasil, até como um player internacional, passa pelo agronegócio, que é gente que sabe fazer conta, que é gente que trabalha de dia, de tarde, de noite, que é gente que planeja, que é gente que sonha. Eu acho que as boas engrenagens do Brasil, hoje, elas estão no agronegócio. Hoje nós alimentamos, o presidente Bolsonaro até falou no discurso da ONU, e eu falei, nossa, isso tudo, eu fui lá checar, né? Falei, não é possível, fui lá checar, e é verdade, nós alimentamos quase 1 bilhão de pessoas no mundo com 8% do nosso território. Eu falei, não é possível, o Bolsonaro viajou nesse número, fui checar e é isso mesmo. E hoje a gente sabe que, não só hoje, né, mas em qualquer guerra, o exército que vence é aquele que não está com fome. Então vocês percebam que nessa nova triangulação, Estados Unidos, Brasil, China, muita gente falou, o Donald Trump saiu da Casa Branca, agora acabou o governo brasileiro, porque entra o Joe Biden e... ideologicamente bate de frente. E não está acontecendo isso. Por quê? Não tem como acontecer. Por causa do nosso agronegócio. Exatamente. Nós somos um player importante. Nós alimentamos boa parte do mundo. E se nós ficarmos colados nos Estados Unidos, ou os Estados Unidos na gente, porque a guerra dos americanos é com a China. Então, os americanos vão querer puxar o Brasil para perto deles. Então, eu acho que muito da nossa força no futuro vai passar, já está passando até, pelo agronegócio. Eu acho que sem o agronegócio, dentro dessa pandemia, nós estaríamos num buraco mais fundo ainda. Tem uns pontos interessantes sobre isso, né? Porque o pessoal sempre pensa, não, na eleição eu lembro disso. A gente vai se afastar da China agora, porque ganhou o Bolsonaro aqui no Brasil. A gente não tem condição de se afastar da China. Nosso maior parceiro comercial hoje é a China. 30% do que a gente exporta vai para a China. E o pessoal esquece disso quando fala, por exemplo, a gente fez o episódio de Cuba, do bloqueio em Cuba. Os americanos fizeram um bloqueio contra Cuba. Parece que só Cuba perde. Mas não.
Cuba exportava açúcar para os Estados Unidos, então os americanos deixaram de comprar um açúcar mais barato para comprar açúcar mais caro em outro canto. Só que lá, como há muita liberdade, o que aconteceu? Daqui a pouco o pessoal começou a tirar açúcar do milho. E hoje os Estados Unidos são um dos países que mais produzem açúcar no mundo. Porque tendo liberdade, o cara vai lá e resolve uma demanda de mercado. Em Cuba não havia liberdade, os caras ficaram dependendo de União Soviética. Em 91 a União Soviética quebrou, Cuba quebrou junto. Então tem esse ponto. Um bloqueio ele é ruim para ambos os lados. E o agronegócio é muito bom no Brasil. E aí eu enxergo uma parte política mesmo. Porque eles têm uma bancada forte lá. Então, eles conseguem proteger o negócio deles de maneira que outras pessoas não conseguem. É uma aposta. Eu tenho posição em empresas na Bolsa que são voltadas para o agronegócio. Agora, eu também não consigo ser otimista com o Brasil porque a gente vê que tudo passa pela política. Aí na política tem a parte da educação. A gente é um país de educação muito baixa. E quando a gente fala em educação, geralmente o pessoal fala, o Estado tem que fazer tal coisa. A gente não tem essa mentalidade, não. Educação privada. Você nem pode, você tem limites para isso. Então acho que é muito complicada. Não, até